Opa, bom, começando o vídeo aqui, eu já até sei. Baru, cadê a parte 3 do resumão? Então, meus nobres, por incrível que pareça, eu ainda não terminei. Foi mal, mas eu sou péssimo com data. Eu inventei de colocar animação na parada e acabei me atrasando muito. Tinha até uma pessoa fazendo pra mim, só que acabou que não deu certo, então eu mesmo resolvi animar. E puta merda, como isso é difícil. Pra animar precisa desenhar roupa por baixo de objeto ou membros do personagem e puta merda, isso dá muito trabalho, velho. Vai demorar um pouquinho pra sair, mas vai sair muito melhor que a parte anterior. Isso vocês podem ter certeza. E sobre o Face Reveal, sim, eu também já tô fazendo esse vídeo. Essa foi uma promessa que eu fiz bem antigamente, que tipo, se eu chegasse a 100 mil inscritos um dia, eu iria mostrar. E olha só, chegou, né? Porém, pro canal não ficar 3 meses sem vídeo, eu resolvi abordar um estilo de vídeo que eu gosto bastante, que é os vídeos de escala. Rapaziada, um tempo atrás eu tinha feito aquele vídeo sobre a escala de dor do Subaru, que é um dos vídeos que eu mais gostei de fazer, e nesse vídeo eu quis fazer um vídeo um pouco parecido com aquele, pra relembrar os velhos tempos. Porém, dessa vez, em vez de ser a escala de dor, a gente vai ver a escala de ameaça. Rapaziada, muitos personagens em ReZero representam ameaças assustadoras pro mundo, tipo, sei lá, o culto da bruxa, ou a guilda dos assassinos, ou alguns dos generais divinos de Volaki. Porém, quando você percebe que, literalmente, uma das pessoas mais fracas da história também consegue destruir o mundo, a coisa muda bastante. Resumindo, a ideia por trás desse vídeo é ver qual versão do Subaru é mais perigosa pro mundo de ReZero. Eu sei que muitos vão dizer, o do Orgulho é mais perigoso, porque ele botou fogo em Lugnica, ou sei lá, o da Gula que matou muita gente também. Só que, rapaziada, eu não sei se vocês repararam na thumb, mas eu fiz questão de colocar uma versão do Subaru que praticamente ninguém conhece. E é lógico que eu vou comentar dele nesse vídeo, né? O bichinho é muito embaçado. Baru, mas o Subaru não tem poder destrutivo. Sim, é verdade, ele realmente não tem. Porém, o que faz ele ser tão temido, na minha opinião, é tanto o intelecto dele, quanto a capacidade dele de influenciar as pessoas. Tanto na rota principal, quanto nas rotas alternativas, ele tomou várias escolhas, rapaziada. E algumas delas acabaram gerando consequências devastadoras pro mundo, seja por bem ou por mal. Um belo exemplo disso, né, é o Subaru ter manipulado o Cécilos e o Alibel na Rota da Ira, e simplesmente ter causado centenas de milhares de mortes indiretamente. Tá vendo? Você não precisa ser necessariamente forte pra acabar com o mundo. Você pode simplesmente manipular alguém pra fazer isso. E o Subaru sabe muito bem fazer isso. Mas beleza, vamos lá. Começando a lista com a versão do Subaru mais pacífica possível, o Subaru da Rota da Vanglória. Eu pensei muito em não colocar essa rota alternativa aqui no vídeo, porque tipo, ela é muito esquisita, rapaziada. A história é tão estranha do ponto de vista de leitor que tudo parece falso, não faz muito sentido. Mas como eu tô levando em consideração todas as histórias alternativas, inclusive a principal, eu coloquei essa aqui também, né? E rapaziada, o Subaru nessa rota é simplesmente um estudante. Ele não apresenta nenhuma ameaça pro mundo de ReZero, até porque parece que ele nem tá lá. Mas, né, ele vai apresentar uma ameaça quando ele sair da Matrix, né? Aí sim, ele vai ter um nível de ameaça. Seguindo a lista, a gente tem o Subaru do Renif, o da Rota da Preguiça. E de longe é uma das versões também mais pacíficas da obra. Apesar de ter causado alguns problemas, né, antes ele seguir essa rota. Só que, rapaziada, eu diria que ele foi da ameaça lobo pra inofensivo, porque ele basicamente vive uma vida feliz ao lado da esposa dele. Ele simplesmente virou um pai, mano. Então, pô, o cara não quer guerra com ninguém, mano. Um homem feliz não quer guerra com ninguém. O próximo da lista, na minha opinião, é o Subaru da Rota da Ganância. Rapaziada, na minha opinião, essa versão é de longe a mais quebrada mentalmente. Porém, ela não representaria perigo pra ninguém no mundo de ReZero. E eu vou explicar o porquê. O grande problema nessa rota é que o Subaru viveu centenas de milhares de anos no mesmo dia, basicamente. Porque ele repetiu e repetiu várias vezes as mesmas ações, só pra ter um futuro perfeito, até nos mínimos detalhes. A questão é que o Subaru dessa rota, ele não tem potencial ameaça pro mundo, porque ele basicamente faz tudo em benefício dos amigos dele. O objetivo real dele é só ajudar a Emília a ser rainha, acordar a Ren e ajudar a Beatrice. É só isso que ele liga. O resto, ó, que se dane, o cara não vai ligar. O mundo que se dane. Porque, tipo, nem pra própria Equidna ele liga, rapaziada. É como se ele já tivesse desistido de tudo no mundo e só vivesse em função dessas 3 pessoas. Rapaziada, você tem uma noção? Ele chegou até quebrar o pescoço da Equidna no Castelo dos Sonhos por puro estresse. E mesmo assim, ele continua a trilhar o mesmo caminho perfeito pra salvar a Ren, a Beatrice e a Emília. O mundo
mundo já não significa mais nada pra ele. Sendo assim, ele não colocaria a vida de ninguém em risco além da dele. Então praticamente o nível de ameaça dele é zero. Falando agora do Mimagal If, mano, nossa, só de lembrar dessa rota eu lembro que merda, velho. É uma porra, mano. Essa rota foi muito paia, rapaziada, muito paia mesmo. Até porque é a mesma história da rota principal, só que o gênero tá trocado. Em vez de ser mulher é homem, em vez de ser homem é mulher. É só isso. A história segue o mesmo rolar de dados, a mesma coisa. A Subaru nessa rota seria considerada ameaça lobo porque, apesar dela não ser muito útil, ela era capaz de lutar contra uma pessoa ou até um grupo, dependendo da motivação. Então, pelo menos um lobo ela era. Seguindo a lista, a gente tem o Aganau If, a rota da vingança. E pode parecer loucura, rapaziada, mas por incrível que pareça, o Subaru dessa rota não é em si muito perigoso pro mundo assim. Até porque os únicos alvos dele são membros do culto da bruxa, que são justamente o pessoal que causa problema no mundo. Eu diria que, mesmo ele sendo uma das versões mais fortes do Subaru atualmente, o nível de ameaça dele é de no máximo lobo, porque ele só coloca em risco a vida dele e dá pra trás. E mesmo se fosse levar em conta os alvos dele, que são cultistas, seria algo em pequena escala de qualquer forma, afinal nessa rota ele faz tudo sozinho por anos. E rapaziada, agora eu vou gerar um pouquinho de polêmica, porque afinal o Subaru da rota principal tá acima do Subaru da rota da vingança em termos de ameaça. Mas calma, que tem alguns motivos muito bons pra isso. O primeiro é que, diferente do Aganau, rapaziada, o Subaru da rota principal nos arcos atuais é quase que considerado um terrorista em potencial. Fora que ele também é visto de certa forma como um espião e um estrategista fora de série. Se for levado a sério o que o Subaru faz, rapaziada, e o poder de influência dele, que ele tem com as pessoas, né, lógico, é muito provável que muitos países temam a influência dele e temam ele também. Por isso que isso pode até levar a causar uma guerra direta ou indiretamente entre as nações. Rapaziada, essa versão eu não diria nem ameaça demônio, mas o perigo que ele representa na rota principal é no mínimo tigre, levando em consideração os possíveis alvos ou não dele, né? Rapaziada, bora entrar agora na minha rota favorita, a Rota da Gula. Nessa rota, o Subaru acaba perdendo todas as memórias dele depois de um evento muito enigmático no Arco 6. E como ele fica transtornado de tanto morrer, rapaziada, ele não entende nada e acaba sendo facilmente influenciado pela assassina Meile, que acaba fazendo ele aceitar a ideia de matar todo mundo para conseguir recuperar as memórias dele de volta. E bom, quando uma pessoa morria lá na Torre das Pleiades, rapaziada, ela girava um livro, e esse livro tinha as memórias dela, e o Subaru ia lá, pegava o livro e lia, e ele entendia melhor quem que ele era de verdade. Então basicamente ele foi indo atrás de todo mundo que conhecia ele pra matar e lia o livro de cada um deles. Era basicamente o seguinte: vacilou, virou livro. Rapaziada, levando em conta que ele foi o herói de Pristela no arco anterior, a quantidade de mortes que ele causou junto com a Shaula só pra absorver as memórias dele entra na casa dos milhares. Afinal, né, lá pro final da Rota da Gula, ele abre as comportas de Pristela e mata todo mundo afogado. Imagina quanto livro teve que ler. O nível de perigo do Subaru nessa rota é de no mínimo demônio, porque o maior problema aqui, rapaziada, é que caso a pessoa conheça minimamente o Subaru, ela fica marcada com um alvo nas costas, porque ele eventualmente iria tentar matar essa pessoa, independente de quem seja. E sim, independente mesmo de quem seja, porque até cultistas tipo Assírios e a Capela e até o Reinhard são alvos dele, então ele ia tentar matar todo mundo que conhece ele, foda-se. Tá achando que essa rota é brincadeira, né, mano? Puta merda, que rota da hora. O próximo da lista, rapaziada, é uma rota que muita gente gosta, a Rota do Orgulho. Nessa rota o Subaru fica biluteteia das ideias e decide se tornar um vilão. Ele causa a morte de milhares de pessoas e ainda por cima coloca fogo no reino inteiro de Lugnica, só pra Emilia se tornar a rainha. O nível de ameaça desse Subaru é também de no mínimo demônio, afinal ele praticamente enfrentou o mundo inteiro só pra Emilia ser rainha dele. Ele acabou com o culto da bruxa, acabou com os arcebispos e acabou com as candidatas reais também, só pra Emilia ser a super heroína do mundo todo, derrotando o vilão que era ele, né? O cara é muito gado. Rapaziada, falando agora de uma das versões mais perigosas do Subaru, o Subaru da Rota da Ira. Rapaziada, pra vocês terem uma noção aqui, o Subaru dessa rota foi confirmado ser responsável por, pasmem, mais de 100 mil mortes no mundo inteiro de ReZero. Ele não só era uma figura enigmática pra todo mundo, mas também ele era um mafioso muito temido. Não só as pessoas tinham medo do Subaru, mas os reinos também tinham. Uma fodendo nação tinha medo do Subaru. Em apenas 2 anos, o Subaru foi capaz de criar uma organização criminosa tão eficiente e tão sanguinária que acabou deixando até o culto da bruxa no chinelo. A quantidade de assassinatos que foram orquestrados pelo Subaru, rapaziada, não tá escrito no gibi. Isso fez ele ser alvo número 1 do mundo inteiro.
Até a lei Reinhard foi quebrada por Reinhard ir lá e descer a porrada no Subaru, porque senão o mundo inteiro ia sucumbir pro rei da purificação. O nível de perigo do Subaru nessa rota é de dragão, afinal ele coloca vários reinos ao mesmo tempo em risco. Todo mundo tava se cagando de medo pra ele, mano. E agora finalmente nós chegamos no Subaru da thumbnail, um ser enigmático chamado Alcor. Rapaziada, eu já adianto que essa versão do Subaru é tão underground, mas tão underground que quase ninguém conhece. Eu mesmo mal tinha ouvido falar do Alcor, e olha que eu sou rato de ReZero, mano, eu vejo muita coisa de ReZero. E essa versão foi criada no jogo Lost in Memories, igual o Subaru da Rota da Vingança, né? Rapaziada, a origem desse Subaru foi um mistério durante muito tempo no jogo, afinal ele era um vilão do jogo. Só que diferente das rotas alternativas que vocês estão acostumados a ver aqui no canal, essa versão do Subaru não é o Subaru na realidade. Na verdade é um clone dele, é um clone do Subaru criado a partir das memórias dele mesmo. Aí você pode falar, pô Baru, mas como é que conseguiram clonar o Subaru? Bom rapaziada, infelizmente a quantidade de informações sobre essa rota é muito, mas muito escassa. Mas eu vou me esforçar aqui ao máximo para conseguir explicar pelo menos algo lógico dessa história, né? Porque, pô, eu achei ela muito interessante. Para começar, rapaziada, a gente primeiro tem que entender quem que é essa queridinha aqui. O nome dela é Xion e é uma meio-elfa igual a Emília. A Xion teve um passado traumático lá com a família dela e aparentemente ela tinha um poder de roubar as memórias e criar fantasmas. E esses fantasmas tinham vida própria. Não me pergunte como. A Xion, rapaziada, aparentemente era a única pessoa capaz de criar fantasmas. E era tipo uma habilidade muito antiga e muito rara que foi perdida pelo tempo. Quando ela era jovem, a Xion acabou sendo sequestrada e no desespero, ela criou a Lyra, que é um fantasma baseado na imaginação da Xion. A Lyra, rapaziada, foi capaz de salvar a Xion do sequestro e ainda roubou um corpo lá e assumiu uma forma majestosa de meio-elfa também. Um tempo depois, é dito que depois de algumas interações com o Subaru, a Lyra acabou criando um fantasma também, e esse fantasma foi chamado de Alcor. Rapaziada, ao contrário do Subaru, o Alcor é uma pessoa totalmente sem emoções e muito sistemático. Só que o maior problema é o seguinte, rapaziada, o Alcor também tem um retorno através da morte, ou seja, ele também é virtualmente imortal. No jogo, rapaziada, ele não chegou a morrer, porém foi revelado que ele era só um clone do Subaru que se tornou totalmente maligno. Nossa, que novidade, né? Ele usa uma roupa muito estilosa e usa uma máscara, pra ninguém reconhecer ele, né? Óbvio. Aí você deve estar pensando, pô, como é que esse Subaru é mais perigoso que todos os anteriores se ele é um clone? Bom, rapaziada, o maior problema aqui é o seguinte, aparentemente essa versão do Subaru é a única capaz de ter uma espécie de despertar da autoridade, né, que é do retorno através da morte. E tipo, eu digo despertar porque é tipo um buff muito absurdo na habilidade dele. E esse buff no retorno através da morte é muito, mas muito mais problemático porque tipo, ele é capaz de rebobinar a própria linha do tempo dele ao seu favor. Tipo assim, ele morreu, beleza. No Subaru original ele só volta. Nesse ele morre e ele reescreve a linha do tempo do jeito que ele quiser. Sei lá, morreu um cara ali, beleza, volta só ele, o outro não, entendeu? Tipo, ele escolhe quem vai voltar e quem não vai. É meio que roubado isso. Ele acaba reescrevendo os eventos ao seu favor e acaba manipulando as variáveis do efeito borboleta, que é tipo a causa e efeito, né? Ele manipula basicamente os dados do jogo. Então, tipo, ele tá roubando. E além disso, rapaziada, isso acaba até funcionando em reinos que o tempo não existe. Então, tipo, pô, o tempo não existe, ele também consegue rebobinar aquilo, velho. Então, tipo, pô, é muito roubado mesmo. Só que assim, além dele ter esse poder de voltar quem ele quiser independente da condição de morte, isso não iria colocar ele no primeiro da lista, né, rapaziada? É lógico que não. A real é a seguinte, sempre que ele manipula demais o efeito borboleta no mundo, a próxima linha do tempo sofre tanto para rebalancear a merda que o Alcor fez, que milhares de pessoas aleatórias acabam morrendo, e ele pode até causar a destruição de cidades e até países de forma totalmente randômica. Ou seja, é só o cara decidir mexer uma agulha que, sei lá, o príncipe louco lá em Gusteco tem um ataque cardíaco e morre, tá ligado? Ou sei lá, simplesmente uma cidade explode e mata muita gente. É simplesmente isso que acontece. É tipo a autoridade da Minerva. Ela cura alguém, dá alguma merda em algum lugar no mundo. É o Subaru, ele vai lá, manipula alguém ou volta alguém que não devia, pronto, explodiu uma cidade também. Se ele abusa demais disso e ele faz muito isso no jogo, muita gente mesmo morreu no mundo de ReZero. E ele nem sabe disso. Só que assim, tirando isso, o Alcor bateria também de frente com o Subaru do H-Now-If. Ele é extremamente habilidoso em combate corporal e tem uma inteligência, no mínimo, genial. Rapaziada, na real, eu acho que o Alcor venceria o Subaru da Rota da Vingança, porque ele tem visões do futuro
Tipo, essa habilidade dele é tão roubada, velho, porque, tipo, ele também consegue ver um déjà vu do que vai acontecer antes de acontecer. Mesmo que ele ainda não tenha vivido aquilo, ele também consegue fazer isso, velho. Então, tipo, em combate, ele é muito, mas muito forte. Então, sei lá, ele é nível Deus de calamidade no mínimo, porque o cara consegue destruir todo mundo mesmo e não vai morrer nunca. E sendo assim, pra mim, ele se tornou o Subaru mais perigoso de todos os tempos. Tried to hurt me with goodbye. You think I'd crumble? You think I'd lay